Meu nome é Rodrigo Ferreira e eu vou apresentar a vocês um dos temas que também é abordado hoje em sistemas para a internet, que é a arquitetura cliente-servidor. Aqui separei alguns tópicos onde estaremos abordando nessa aula, que são arquiteturas anteriores, temos arquiteturas cliente-servidor, conceitos, benefícios, deficiências, estrutura básica, características do cliente e as características do servidor. A arquitetura baseada no cliente. Todo o processamento da informação é feita na máquina do usuário. Caso haja o servidor, fica a cargo do mesmo apenas fornecer ou armazenar as informações. Nesse caso, um exemplo desses são softwares de desktop, que no caso do usuário ele faz um download, como Office, CorelDRAW, Google Earth, software de receita, onde na verdade na máquina do usuário ela só é feito o processamento de informações. Fica a cargo então do servidor fornecer e armazenar essas informações. Todo o processamento das informações ela é uma remota. A máquina do usuário recebe apenas a interface gráfica. Não há processamento relacionado à aplicação nessa máquina. O usuário, na verdade, ele recebe apenas as páginas contendo HTML. Só que se caso a programação ou aplicativo ele use a tecnologia como Ajax, JavaScript, Flash, Applet Java, não pode ser considerado nessa arquitetura, pois tais tecnologias executam na máquina do cliente. Nesse caso aqui, vamos supor, o cliente tem um aplicativo onde que ele faz a abertura e toda uma solicitação de requisição, onde ele consegue visualizar somente a página HTML. Todo o processamento ele é feito tudo lá no servidor e ele é enviado apenas para o usuário somente a interface, só a reprodução mesmo. É como se fosse processado lá e para o usuário, para o cliente só é atribuída mesmo a saída de dados. Temos o time sharing, que é basicamente o time sharing que ele consiste em alternar entre diferentes processos de forma que o usuário tenha a percepção que todos os processos estão sendo executados simultaneamente, permitindo assim a interação com múltiplos processos em execução. Essa percepção é dada pela velocidade em que as trocas de tempos de execuções em CPU ocorrem, sendo tão frequentes que se tornam não perceptíveis do ponto de vista do usuário. Ela é baseada em um processamento centralizado. Uma máquina, ela é chamada de hospedeiro, é responsável por rodar todos os programas e gerenciar todos os recursos. Nesse caso, é como tem essa imagem à direita, onde tem todo um servidor, onde ela é responsável por estar fazendo o processamento e apenas então temos as máquinas responsáveis apenas pela exibir a execução, na verdade, É só para interpretar a saída de dados. O processamento ele é compartilhado pelos programas em apenas uma máquina e os terminais conectados remotamente ou localmente. Tanto pode ser no mesmo local, conectado a cabos, ou em outro local, tendo acesso assim com rede internet. Terminais não possuem nenhuma capacidade de processamento. Teclado ou hardware, ele apenas mostra a execução. O compartilhamento de dados a qualquer terminal. Arquiteturas anteriores, temos também o resource sharing. São vários computadores ou uma estação de trabalho interligados, sendo cada um capaz de realizar seu próprio processamento. Alguns desses computadores são responsáveis em compartilhar e gerenciar recursos, tais como impressora, discos, etc. e outros aplicativos. A rede ela não é utilizada para processamento cooperativo. Existe apenas o compartilhamento do recurso. Compartilhar a base de dados, permitindo o acesso por várias pessoas simultaneamente. É inviável o tráfego de informações pela rede. No caso aqui é o seguinte, temos um servidor de rede, onde ele é armazenado tudo o que é necessário para estar fazendo o processamento. Aí temos então as estações e os computadores externos que ele é responsável por estar fazendo o processamento. Só que ele busca os dados lá no servidor. Temos os mainframes,
tem uma grande relação com a estrutura cliente-servidor, que os mainframes são computadores de grande porte que fazem processamento de dados de forma centralizada. Modelos que até os anos 90 reinava absoluto, né? Eram robustos, eram grandes, tinha custos elevados. No caso, uma das desvantagens, né, de mainframe, serviços e recursos eles são reduzidos, a centralização de dados e recursos de processamento e a inflexibilidade. Na verdade, os mainframes eram computadores enormes que eram responsáveis por servidores. Hoje, na verdade, isso está bem. Temos também com a mesma função, porém não do tamanho que era antigamente. Como vocês estão vendo na imagem, isso é um exemplo de um mainframe. Para vocês verem, olha o tamanho do mainframe, era usado como um servidor. São custos elevados, porque tem que ficar ligado, a manutenção é mais difícil, entendeu? A arquitetura cliente-servidor, ela consiste de vários computadores, cada um com seu próprio processamento, interligados a uma rede. A diferença básica para a arquitetura resource sharing é que aqui já começa a haver um processamento distribuído cooperativo. O processamento é feito agora pela própria máquina, responsável pelo armazenamento e distribuição da informação, diminuindo assim o tráfego de informações na rede. Na verdade, temos ali servidor de rede e servidor. O processamento é feito no servidor, só que também temos as máquinas, onde ali também são processadas os dados. Temos aqui separados alguns conceitos de arquitetura cliente-servidor, que é uma arquitetura onde o processamento da informação ela é dividida em módulos ou processos distintos. Um processo é responsável pela manutenção da informação, no caso o servidor, enquanto que o outro é responsável pela obtenção dos dados, ou seja, um solicita, o outro envia a informação. É uma abordagem da computação que separa os processos em plataformas independentes que interagem, permitindo que os recursos sejam compartilhados enquanto se obtém o máximo de benefício de cada dispositivo diferente. Ou seja, o cliente-servidor é um modelo lógico. Essa é uma definição do Vaskevich. Alguns benefícios temos aqui que permite às corporações alavancarem a tecnologia de computadores e desktops. O poder computacional é considerável, tem um custo mais baixo, antes só disponível em mainframes, permite também que o processamento seja feito mais próximo da origem dos dados, reduzindo o tráfego da rede, ou seja, tornando mais rápido aquele processamento. Por quê? Porque o cliente ele não precisa solicitar uma informação lá no servidor, longe, para ele ser enviado novamente essas informações. Não, o processamento ele é feito pela própria máquina, reduzindo a distância, assim, na verdade, tendo maior rapidez. Facilita a utilização de aplicações gráficas e multimídias. Permite e encoraja a utilização de sistemas abertos, já que clientes e servidores podem rodar em diferentes hardwares e softwares. Temos separados também algumas deficiências, algumas desvantagens, né? Se uma porção significante da lógica da aplicação for movida para o servidor, esse se torna um gargalo, assim como na arquitetura de mainframe, ou seja, ele fica muito dependente do servidor. Aí muitas vezes, vamos supor, muita gente solicitando o servidor pode tornar-se um gargalo, ou seja, aquilo pode se tornar prejudicável a todo o processamento. O processo de construção de aplicações distribuídas é bem mais complexo que o desenvolvimento de aplicações não distribuídas, devido ao maior número de parâmetros a serem definidos, ao desconhecimento da tecnologia e à falta de padrões e ferramentas que auxiliam nessa ambientação. Estrutura básica aqui que nós temos é que em uma rede de computadores existem uma ou mais máquinas que atuam como servidores, disponibilizando recursos para as demais máquinas, as quais atuam como os clientes. Temos aqui na imagem então um cliente e um servidor. O cliente ele requisita uma informação ao servidor. O servidor procura, busca, executa e envia toda aquela execução para o cliente. Ou seja, o cliente requisita, servidor executa e me informa me responde, né, com a requisição solicitada. Estrutura básica que temos servidores para arquivos, bancos de dados e outras funções, tais como servidores de impressão, servidores webs,
etc. Então temos aqui servidor DBMS, servidor de arquivos e outros serviços. Ou seja, toda uma rede ela pode ter vários servidores, cada servidor responsável por determinar tal função. Isso, beneficia também porque pode ter um maior poder de processamento de armazenamento, e os microcomputadores são ligados a redes, ou seja, não precisam estar no mesmo lugar, eles são solicitados online. Vamos buscar essa informação lá no servidor de arquivo. Precisa imprimir, vamos enviar para o servidor que faz a impressão. E outros vários servidores, cada um responsável por determinada função, ou seja, ele não fica sobrecarregado. Vamos supor um servidor que está tudo salvo lá. Tem vários usuários solicitando a mesma coisa. Como só tem naquele servidor, aquilo sobrecarrega a rede e pode assim prejudicar o desempenho e também a velocidade. Nesse caso não. São separados de acordo com a demanda, de acordo com aquilo que o próprio cliente ele solicita. Temos aqui então as características do cliente, que ele é o ativo. Ele inicia e termina as conversações com os servidores solicitando serviços distribuídos. Na verdade, conhecido como handshake. O cliente ele solicita a conexão, o servidor ele responde como concluindo que vai ser conectado e o usuário fala, não, conectando. Faz solicitações e assim, um solicita, o outro envia. O cliente ele não se comunica com outro cliente. Ele fica então, o servidor ele se torna na verdade como um intermediador entre clientes e clientes. Normalmente é responsável pela entrada e saída de dados e comunicação com o usuário. Ou seja, ele solicita entrada de dados. Quando a gente vai no browser, digita um site. Ele vai lá para o servidor. O servidor ele vai executar e a saída de dados ela vai ser mostrada na máquina do usuário, do cliente. Ele torna a rede transparente ao usuário. Hardware pode ser um micro simples. E software tem início e fim definido. E temos aqui também as características dos servidores, que ele é reativo, ou seja, ele reage a uma ação do cliente. A execução ela é contínua, ele recebe e responde às solicitações de clientes, ele presta serviços distribuídos, atende a diversos clientes simultaneamente. No caso, vamos supor, ele tem lá um disco salvo com isso, e outro disco que é responsável por estar salvando determinados arquivos. Então, vários usuários eles podem estar requisitando tais informações. Isso é muito exemplo. Sites hoje de notícias como G1, Terra, tem vários servidores. Só que tem muita gente acessando o servidor, ou seja, isso é um grande exemplo que o próprio servidor ele atende a vários clientes e a várias requisições simultaneamente. O hardware, aí nesse caso, um servidor ele já requer uma máquina mais robusta, com maior capacidade de processamento. E o software é o processo sempre execução, aguardando ser chamado por cliente. Ele está sempre lá atento. Vem uma solicitação, ele já responde, ou seja, ele tem que sempre estar ativo, sempre execução. Então chegamos ao fim da nossa aula, espero que vocês tenham tirado proveito sobre a explicação e que tenham entendido um pouco sobre essa estrutura que é cliente-servidor, suas funções, as suas ações, responsabilidades de um, responsabilidade de outro e também as desvantagens em comparação, tudo bem? Então agradeço a vocês, chegamos então ao fim da nossa aula.